Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus. Que bênção! Estamos aqui mais uma vez e vamos para mais um tema que traz dúvida, que traz questionamento. E o tema dessa noite é a palavra, são os dizeres de Jesus que ele vai se referir aos seus discípulos a respeito da sua missão e ele vai dizer: não pensem que eu vim trazer paz na terra, mas vim trazer espada. Essas palavras estão em Mateus capítulo 10, versículo 34, e é justamente isso: ó, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Por que Jesus disse isso? Por que ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer essas palavras? Por que no início, no ministério dos seus discípulos, aqui o capítulo 10, ele está escolhendo os 12. E ele está começando aqui a enviá-los, a comissioná-los para a missão que eles têm para fazer. E as palavras de Jesus vêm de encontro aos anseios deles. Porque todos os discípulos de Jesus eram judeus. Muitos viveram ali uma vida debaixo do ensino judaico, debaixo do ensino ali farisaico, debaixo do ensino dos saduceus, alguns essênios, pessoas que buscavam a pureza, a separação, alguns que tinham ali sérios problemas até de relacionamentos por causa da sua base de ensino. Mateus, por exemplo, o próprio que escreveu isso aqui, era um cobrador de imposto. Alguém que não podia sair na rua sozinho. Alguém que tinha que andar escoltado. De repente, ele começa a seguir Jesus e logo no início, Jesus já traz essa palavra. Ó, não pense que eu vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Poxa, a vida inteira o rapaz viveu fugido e agora houve uma coisa dessa, e é justamente ele quem escreve essas palavras. Ela não vai estar escrito em nenhum outro evangelho, apenas aqui. Por que Jesus disse isso? Justamente dessa forma que nós olhamos a Jesus. Estamos agora no século 21, todo mundo tem a pregação da paz, todo mundo tem a visão da paz, o mundo aí com medo da guerra. E a palavra de Jesus vem: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Para nós entendermos essa palavra, nós temos que analisar o contexto. O contexto do capítulo 10, o contexto ali geral dessa situação, o tempo que eles viviam, o que eles esperavam de Jesus. O capítulo 10, como eu já disse, começa ali, a partir do primeiro versículo, começa falando da escolha dos 12. Está lá em Marcos 3, está em Lucas 6 também. Começa falando a respeito da escolha dos 12 discípulos. Agora, esses 12 discípulos, os 12 apóstolos, vão começar a seguir Jesus, vão deixar a sua vida, vão deixar os seus afazeres, famílias. A partir do versículo 5, Jesus começa a dar instruções para eles, de como eles devem se portar, quando eles devem chegar em alguma casa, como que eles devem falar. A partir do versículo 16, começa a vir algumas admoestações, ou seja, por causa de mim, Jesus vai começar a dizer, por causa de mim vocês serão envergonhados, vocês serão levados a tribunais, vocês vão sofrer. Irmão vai se levantar contra irmão, família contra família, tudo isso por causa de mim, Jesus começa a dizer aqui. Já é ali um choque inicial, ó, vocês estão começando a me seguir,
eu já vou jogar real para vocês como que vai ser. E Jesus não brincava no ponto, não. No versículo 24, ele dá ali algumas motivações, né, alguns estímulos para eles, e começa a dizer, ó, não tenha medo, pode ficar tranquilo, eu vou estar com vocês, não tenha medo do perigo, não tenha medo de enfrentar os desafios, eu vou estar com vocês, Deus está com vocês, essa é a motivação que vocês precisam. E por fim, né, para começar ali mostrar a realidade dessa grande missão que eles tinham para frente, ele começa a falar das dificuldades que eles vão enfrentar por causa do nome de Jesus. E a primeira dela é a desconstrução de um pensamento. Porque, como eu já disse, todos eles eram judeus. E os judeus tinham um pensamento, né? Um pensamento já construído na mentalidade deles. O Messias que virá, ele vai trazer a paz. O Messias que vier, ele vai tomar a liderança desse povo aqui e vai nos conduzir ao caminho da paz, sem opressão dos povos que já oprimem Israel desde a destruição de Jerusalém lá no século 7 a.C. A partir dali, Jerusalém nunca teve paz, nunca foi autônoma, nunca foi independente. E agora, em especial, quem aflige eles é o Império Romano, e com grande dor. E eles esperavam que o Messias era o libertador dessa opressão. Era quem traria paz para eles diante dessa opressão. E Jesus começa a desconstrução desse pensamento. Olha, eu não vim trazer essa paz que você está esperando aí não. Eu não vim fazer isso. E eu imagino que isso deva ter sido um choque para eles, como até hoje é um choque para muitos cristãos, quando leem essa palavra e imagina Jesus falando isso. Porque quando nós olhamos essa palavra, nós temos em mente, não sei se você já parou para ler, o Salmo de número 72, Lucas 1:79, Lucas 2:14, 7:50, João capítulo 16, versículo 33, dentre outros, Romanos capítulo 14, Efésios 2:14. Então, a gente vê essas palavras como Jesus sendo aquele que traz a paz, como Jesus sendo o grande homem da paz. O próprio Jesus vai dizer no Sermão do Monte, aqui em Mateus, bem-aventurados pacificadores. A famosa palavra de Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz que Jesus é o príncipe da paz. E de repente Jesus Cristo vem dizer, não pense que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele está dizendo da paz dos problemas existenciais que existe ali no cotidiano, no mundo, na sociedade. A verdade é que Jesus ele não veio restaurar a paz de Israel, ele não veio libertar o povo de Israel do Império Romano. Por mais que seja difícil ouvir isso, para muitas pessoas é até um escândalo ouvir isso, Jesus ele não veio para resolver os problemas do mundo, meus irmãos. Jesus ele não veio para resolver a desigualdade do mundo. Jesus não veio para acabar com o preconceito. Jesus não veio para acabar com a miséria. E ele não fez isso. A realidade é que Jesus veio para levantar os apóstolos, e ele cumpriu isso.
Jesus veio para levantar ali uma nova era chamada igreja. Jesus veio para morrer por mim e por você. Essa era a missão de Cristo. Veio ao mundo para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Assim como dizem as palavras de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por nós. Isso é a suma de João, capítulo 3, versículo 16. O famoso texto, a famosa missão de Jesus está lá. Mas os judeus achavam que o Messias vinha para tomar o Império Romano, vinha para tomar a força, vinha para liderar o povo de Israel, vinha para erguer um reino de paz, um reino de prosperidade. Os judeus ainda achavam que eles seriam o único povo escolhido de Deus, e Jesus veio para mostrar o contrário disso, que o evangelho, que a palavra, que o Senhor Deus seria revelado a toda a terra. E para piorar, ele vai dizer: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E o que significa a espada, meus irmãos? Será que Jesus veio dizer para todo mundo ficar armado agora? Será que Jesus Cristo veio dizer para que quando alguém vier contra você, você já mete a espadada, já arrebenta tudo já? Na realidade, Jesus está dizendo que ele veio trazer a divisão. E essa é a realidade. Porque essa é a realidade de muitos quando aceitam o Evangelho de Cristo. A família é dividida, as amizades são divididas, começam a existir inimizades, e isso vai acontecer diretamente com os apóstolos, são as primeiras testemunhas dessa palavra, os primeiros que vão sofrer por essas palavras. O próprio Jesus já sofria com isso, a sua família foi dividida, a sua cidade foi dividida. Os judeus se dividiram por causa do ensino de Cristo. E a espada vai chegar. Jesus está falando que esses homens aí vão ser mortos pela espada, vão ser mortos pelo Império Romano. Jesus está dizendo a realidade missionária. Essa é a realidade de muitos missionários hoje espalhados pelo mundo, que vivem a sua vida para pregar o Evangelho, e muitos deles são mortos, muitos são perseguidos por causa do Evangelho, por causa das mensagens, das palavras de Jesus. A espada veio. É nesse contexto que ele está dizendo: eu não vim trazer paz à terra, eu não vim resolver os problemas dessa terra. Mas Jesus não é o príncipe da paz? Sim. Ele traz a paz para o coração contrito. Ele restaura a paz com Deus. Ele restaura a nossa vida com Deus. Ele traz paz ao coração humano, daqueles que o aceitam, daqueles que aceitam a sua mensagem, daqueles que aceitam seus ensinamentos, daqueles que deixam o viver desse mundo para viver com Cristo. Ele traz a paz. E ele restaura a paz com Deus, a paz perdida por causa do pecado. E ele vai dizer que ele veio trazer a espada porque muitos vão sofrer, principalmente aqui os discípulos que estão ouvindo ao vivo essas palavras. Eles vão sofrer pela espada por causa do Evangelho de Cristo. O primeiro deles é Tiago. Tiago vai ser o primeiro discípulo morto e vai ser morto pela espada. E essa espada traz para nós a alusão da divisão. Porque por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra de Cristo, a divisão em famílias, a divisão no círculo de amizade, a divisão no mundo. A igreja muitas vezes se torna inimiga do mundo por causa
do Evangelho de Cristo. E ele vai dizer a respeito da fidelidade também dos seus discípulos, e nós, como discípulos de Cristo, temos que ser fiéis, porque ele vai continuar dizendo. O versículo 35 diz assim, e ele vai fazer referência a Miqueias 7, versículo 6, 35, 36 e 37, ele está fazendo referência às palavras do profeta Miqueias. E vai dizer assim, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só que palavra dura, meus irmãos. Porque muitas vezes o indivíduo se converte em casa e ele sofre em casa pela opressão do pai e da mãe por causa do Evangelho de Cristo. Eu sou testemunha disso. Eu sou o primeiro da minha casa que me converti a Cristo. Minha família ali um aceitamento foi difícil nesse começo. Eles tiveram ali resistência comigo. Só que essa palavra esteve no meu coração. Uma vez eu ouvi de um pastor e ele dizendo isso para mim: se você amar mais o seu pai e a sua mãe do que a Cristo, você não é digno de Cristo. Você vai ter que tomar uma escolha. Porque o meu pai e a minha mãe queriam que eu continuasse seguindo onde eles estavam. Eles eram católicos, nossa família é muito católicos, né? Todos católicos. Meu pai e minha mãe sempre muito praticante, muito envolvido. E eles queriam que eu seguisse, continuasse seguindo com eles. Eu falei, não, pai, mãe, eu já estou numa outra pegada agora e eu não vou parar. E eu comecei a desanimar e fui falar com o pastor está ficando difícil. E ele disse essa palavra, a escolha é tua. E isso eu estava ali com 14 anos de idade, meus irmãos. Eu tive que fazer essa escolha. E a família foi dividida. E eu tive que escolher e escolhi a Cristo. Depois meus irmãos vieram a Cristo, minha mãe, meu pai. Meu pai já faleceu e está com Cristo hoje. E essa divisão aconteceu. Foi uma realidade lá em casa. E quando ele diz que ele vem trazer a espada, ele está dizendo aqui, do versículo 38 também, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A escolha que fica para nós é, você vai amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, a sua amiga? Você vai amar mais as suas companhias na escola, no serviço, onde você estiver? Ou você vai amar a Cristo? Se você amar a Cristo, provavelmente haverá uma espada aí, haverá divisão. Espero que você escolha Cristo. E você provará dessa palavra aqui, do Cristo que não veio trazer a paz, não veio resolver os problemas do mundo, mas ele veio derramar a paz no seu coração. E ele veio trazer paz de você para com Deus. Ele veio trazer a espada, porque por causa do Evangelho de Cristo haverá divisão. E essa é uma realidade. Portanto, aceite a Cristo. Se for para sofrer, sofra por causa do Evangelho de Cristo, porque a recompensa virá de Cristo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus cuide de você, que em nome de Jesus você desfrute dos seus dias por amor a Cristo. Em nome de Jesus, fique com Deus.